Olá pessoal, depois de um breve recesso, voltamos com Vida e Narrativa e, como de costume, vocês estão ouvindo ao fundo Sonhos em Baixa Resolução, né? Monte Blanco, um projeto do meu amigo Ronaldo Palma. Também quero dizer que esse canal conta com o apoio da Positivo e da Vaio Brasil, né, que proporcionaram as condições materiais para que estes vídeos estejam sendo feitos. Então, nós estamos na aula número 3, certo? Acompanhando, né, Gerd Borrheim, enquanto ele nos explica a obra, a filosofia de Jean-Paul Sartre. Né? Se você tem o livro aí, se você veio parar aqui porque procurou sobre esse livro no YouTube, você já percebeu que esse é um dos capítulos mais curtos, né? Ele tem 3 páginas e meia, o que significa que esse vídeo também vai ser mais curto, provavelmente, mas eu vou tentar, então, recapitular algumas coisas e criar uma atmosfera, um clima, para que a filosofia do Sartre, tal como ela vem sendo explicada por Borrheim, comentada por mim aqui com base nas explicações do Borrheim, seja captada, digamos assim, no seu espírito, né? Sobretudo se você é um curioso ou se está entrando num curso de filosofia e lendo Sartre pela primeira vez, acho que não é exagerado, não é demais enfatizar que trata-se de um livro de filosofia fenomenológica e que isso tem algumas implicações no que diz respeito aos pressupostos do olhar fenomenológico sobre o mundo, né? Então eu insisto, né, vou recapitular aqui o que eu já falei na aula anterior. A fenomenologia é uma coisa que surge no final do século XIX, é um jeito de fazer filosofia que surge no final do século XIX, que está interessado, sobretudo, se a gente pensar na obra de Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, em refundar todos os saberes humanos por meio de uma nova teoria filosófica, uma ciência da experiência consciente, uma ciência da consciência e suas experiências. A fenomenologia se distingue um pouco da filosofia moderna que a precede, porque, digamos assim, isso vai ser importante hoje, a filosofia moderna tendia a compreender o espírito humano, né, a experiência humana, a mente humana, em termos de uma capacidade de cognição. Eu estou sendo um pouco superficial aqui, mas, grosso modo, a gente pode dizer que tanto aqueles assim chamados racionalistas quanto aqueles assim chamados empiristas estavam preocupados com a experiência humana de maneira muito restrita, a saber, naquilo que os seres humanos poderiam conhecer sobre o mundo. A fenomenologia tem a pretensão de ser uma perspectiva sobre toda a experiência em geral, né? Porque nem na maior parte do tempo, na verdade, a gente não está realizando atos cognitivos, né? Boa parte do tempo a gente está se emocionando, está tendo outro tipo de, né, está lembrando, expectando, né, projetando expectativas no futuro. Há uma série de outros comportamentos intencionais, outros tipos de atos mentais que, digamos assim, ficariam de fora ou não teriam a mesma dignidade que os atos cognitivos num esquema tradicional moderno, né, que vem de Descartes, passa por Kant, etc. A fenomenologia, portanto, pretende ser uma espécie de filosofia transcendental, científica, rigorosa, sobre a experiência humana em geral. A apropriação que Sartre faz dessa filosofia não tem, por assim dizer, como uma das suas pretensões principais, a refundação dos saberes, mas uma reorientação do nosso modo de ver a existência em seus aspectos, digamos assim, mais dramáticos, mais prosaicos, mais mundanos, mais viscerais, se assim a gente quiser colocar. Então, não se trata, em Sartre, de um filósofo que está repensando o conhecimento, refundando os saberes, reorganizando hierarquias disciplinares, não, nada disso. Ele se apropria do método fenomenológico, porque, no entendimento dele, esse método permite uma reeducação do olhar para uma melhor compreensão do que a gente pode chamar assim de âmbito dramático das nossas existências. Chega-se, então, um pouco impressionante que ele gaste tanta energia, né? A tradução do Ser Nada para o português tem 763 páginas, se não me engano,
que ele gaste tanta energia produzindo uma ontologia, ou seja, uma teoria sobre o ser em geral. Talvez bastasse escrever uma ética, ou seja, uma teoria sobre o melhor modo de viver em geral, né? Que é o que de costume desde mais ou menos Aristóteles, né? Há mais de 20 séculos os filósofos sabem fazer e gostam muito de fazer, né? Os filósofos gostam muito de dizer como nós devemos viver as nossas vidas, né? Não só eles, mas eles também. Então, Sartre dispensa uma energia monumental, produzindo uma teoria sobre o ser em geral, dentro da qual haverá, por assim dizer, um enquadramento específico sobre a condição humana, né? Esse protagonista da ontologia sartriana, que é o ser humano. Bem, dito isso, né, é preciso lembrar que o livro de Durkheim está recapitulando, está recolocando, está enquadrando a filosofia de Sartre numa história que tem mais ou menos 25 séculos, né? Não é nem a forma mais antiga de produzir sentido que os seres humanos já criaram, né? Existem formas vivas em muitos povos originários, né, que têm mais ou menos 20 mil anos de discursos que produzem sentido sobre o mundo. Mas, de alguma forma, o modo filosófico, metafísico, né, ele, durante muito tempo, ele foi hegemônico e ele ainda, digamos assim, tem algo a nos dizer. Ainda em 1943, enquanto Sartre escreve O Ser e o Nada, ainda em 1971, quando Durkheim escreve sobre O Ser e o Nada, nesta obra que estamos analisando. Então, né, por que escrever sobre o ser em geral? Né? Durkheim nos dá uma resposta. Né? Primeiro, porque é o que o filósofo faz. O filósofo tende a reinterpretar o mundo segundo um certo olhar filosófico, racional sobre a realidade, construção especulativa sobre a realidade, e Sartre faz isso a partir do modo fenomenológico. Segundo, porque é preciso explicar, digamos assim, né, para explicar o que é o ser humano, é preciso explicar quais são os fundamentos do humano, e para explicar quais são os fundamentos do humano, é preciso explicar quais são os fundamentos da realidade. Então, o Ser e o Nada é mais um capítulo na longa história da metafísica, na qual um filósofo falará sobre qual é o fundamento de todas as coisas. E como eu falei numa das aulas anteriores, a gente precisa fazer um exercício para fazer fenomenologia. A gente precisa suspender todas as nossas concepções prévias, tudo que a gente sabe de antemão sobre o mundo, que a gente aprendeu na escola, que faz parte do que Edmund Husserl chamou de nossa atitude natural. Porque se a gente se perguntar qual é a natureza íntima do mundo, qual é o fundamento da realidade, a ciência moderna, né, que se desenvolveu nos últimos séculos e que é, digamos assim, a atividade humana por meio da qual se tornou possível quase que controlar todos os processos planetários, né, se não controlar, pelo menos interferir em todos eles, a ciência tem respostas para isso. Né? O universo é feito de matéria, mais ou menos desde 14 bilhões de anos atrás, quando aconteceu o Big Bang. A energia foi se transformando em matéria, foi se resfriando, qualquer coisa dessa natureza. Eu não vou falar mais porque não é a minha área de conhecimento e eu não quero falar bobagens. Mas a ciência moderna tem explicações sobre o que é o cosmos, tem explicações sobre o que é a vida, mesmo que não saiba exatamente dizer como ela surgiu. É possível determinar mais ou menos quais são as características básicas do que é a vida, e daí por diante. Porém, se a gente suspende tudo isso, a gente volta para um ambiente de dúvida. O que são as coisas? Qual é o fundamento último de todas as coisas? Se Sartre é uma resposta dada no século XX para esse tipo de questionamento estritamente filosófico, e feito a partir de uma filosofia que recomeça o questionamento sem os pressupostos oferecidos pelos outros saberes, né? A fenomenologia está fazendo isso, está colocando entre parênteses, suspendendo, deixando para lá, metodicamente, tudo que nós sabemos sobre o universo, sobre o cérebro, sobre nós mesmos, tudo isso fica metodicamente de fora e a gente recoloca essas questões. Né? Sartre está oferecendo a sua perspectiva sobre essas questões, sobre a qual todos os filósofos deram, digamos assim, o seu palpite forte, né? A sua posição metafísica. Né? Se a gente pegar Platão, que vai ser muito importante no livro do Durkheim, a gente conhece a célebre teoria das formas ou das ideias, né? Que, segundo uma grande parte dos intérpretes de Platão, né, a teoria das formas nos sugere o seguinte: este mundo não é real. Né? Este mundo no qual estamos, ele é um mundo de projeções holográficas, ele é um mundo de sombras, ele é um mundo de impressões sensíveis que se deteriora no tempo, e nada que está no tempo por
perecer pode, né, podemos dizer que isso seja de verdade, essa é a posição de Platão. O que é real é aquilo que é eterno, imperecível, né, e teríamos, por assim dizer, qualquer coisa como uma pasta, né, no mundo das ideias cheia de arquivos que podem ser reimpressos, né? Embora os cavalos pereçam, a ideia de cavalo permanece lá. Embora as melancias sejam devoradas e elas possam ser extintas, ou as abelhas, né, que estão em real risco de extinção, em algum lugar do mundo das ideias existe a ideia de asa, a ideia de inseto, a ideia que se combina na ideia específica de abelha, e daí por diante. E aquilo é real, não a instância material da ideia no mundo perecível, terreno, mundano, material. Esse mundo não é real. Então, o fundamento, o verdadeiro ser, é ideal. Ele é feito de ideia, ele é feito de uma matéria sutil, diferente dessa matéria grosseira na qual estamos. Esse é Platão. Essa é a posição platônica. A posição de Sartre, ela presume não só a posição platônica, mas toda a história, toda a longa conversa da filosofia acerca desse problema imortal, né, que é o da natureza da realidade. Né? Insisto, a fenomenologia é um método filosófico que, digamos assim, não só manifesta, mas é constituído por uma certa insatisfação com a resposta padrão dada para esse tipo de questão, que é oferecida, né, em outros saberes, que não começam do zero a partir de uma ciência sobre as estruturas e as possibilidades e capacidades da consciência. Então, a fenomenologia faz esse caminho de limpeza do terreno, né, mais ou menos como fez Descartes. Né? Russell era um admirador de Descartes, Sartre, como um francês, nunca me canso de dizer, é um conhecedor de Descartes a seu modo. Então, dizendo tudo isso, eu acho que a gente pode entender o título desse capítulo, né, do livro do Borheim, que é o ser do em si. Vejam só, o que é o em si? Na ontologia do sartriano, a gente vai ter dois tipos de seres, o em si e o para si. Né? Mais ou menos como em Platão nós tínhamos seres ideais e seres materiais, né? Entes ideais e entes materiais, mais ou menos como em Descartes, a gente tinha dois tipos de entidades, entidades materiais e entidades mentais, que não são materiais. Né? Em Sartre, a gente vai ter dois tipos de entidades. As entidades em si, cujo ser é ser em si, e as entidades cujo ser é ser para si. Na aula anterior, eu comentei que Sartre parte do conceito da intencionalidade, se agarra nele, né, e percebe que há muito valor em dizer que toda experiência é experiência de algo. Né? Isso significa que há dois tipos de entidades: os objetos da experiência e a própria experiência, a própria consciência que experimenta. Então, a gente está muito, muito próximo de Descartes, né, quando a gente está pensando junto com Sartre, quando a gente percebe que ele está dizendo o seguinte: há dois tipos de entidades, a consciência e todo o resto. Absolutamente todo o resto, tudo aquilo que se coloca para a consciência tem um tipo de ser, é de um modo diferente do da consciência. Então, por ser em si, Sartre está se referindo ao modo de ser das coisas que nos aparecem. Né? Então percebam, a gente está trabalhando num horizonte no qual foi suspenso tudo aquilo que aprendemos com as outras disciplinas sobre a natureza íntima, por exemplo, da matéria. Né? O que ele está querendo dizer é que ser em si é o modo de ser de tudo aquilo que nos aparece. E na próxima aula vai ser especificamente sobre o modo de ser do para si, o modo de ser das consciências, né? O curioso, o que o Borheim faz a gente perceber, é que a história da metafísica se desenvolveu a tal ponto em Sartre, ela já deu tantos passos, já falou tanto, já tanto foi dito sobre a natureza do ser, né, de tudo aquilo que em Sartre essa questão ela chegou num ponto tal que parece que há muito pouco a ser dito, né? Conforme eu separei nos cards que eu coloquei lá no Instagram, né? Se a gente vai ao Ser e o Nada, né, ao texto do próprio Sartre, na página 40, né, das edições da Vozes, né, da tradução do Paulo Perdigão, a gente vai encontrar três sentenças, três proposições sobre o ser em si, né? Sobre o ser, o modo de ser dos objetos, das coisas. Sartre vai nos dizer
que, sobre o ser das coisas, podemos dizer que ele é em si, e ele é o que é. Isso é terrivelmente abstrato, eu sei, mas é preciso dizer o seguinte: Sartre não se sente à vontade, ele não acha que a filosofia pode dizer, por exemplo, que o ser das coisas é ser sombra de uma ideia eterna, né? Como se esse objeto fosse um exemplar da ideia eterna de caneta ou de objeto feito para escrever. Ele não se sente à vontade para dizer que a essência de todas as coisas é Deus e que Deus está em todas as coisas e ele é todas as coisas, no fundo, como vai fazer Spinoza na posição conhecida como o monismo panteísta, né, na qual Deus é a natureza tudo, tudo é Deus, né? Sartre não se sente à vontade para dizer absolutamente nada sobre a natureza íntima das coisas, exceto essas três colocações que parecem absolutamente vazias, né? Uma delas é uma tautologia, uma é o uso do verbo ser no sentido de existir, e aquela que é um pouco mais informativa é a que diz que o ser é em si, sem explicar o que significa ser em si mesmo. Bornheim vai nos oferecer, né, três rápidas definições, né, que eu também separei lá nos cards do Instagram, né, o que significa ser em si. Percebam, né? Vai haver uma certa uma produção da sinonímia, né? Serão tratados como sinônimos as expressões ser em si e ser em geral. Né? Nós estamos falando de um livro que é comentário de um outro livro intitulado O Ser e o Nada, né? Então a gente já vai entender por que no fundo o que Sartre está chamando de ser em si e que é atribuído ao tipo de ser que concerne as coisas que não são seres humanos, aos objetos, né, a tudo aquilo que se coloca para a nossa experiência, por que este ser pode ser considerado o ser propriamente dito, enquanto os seres humanos, né, pela característica, pelo fato de serem caracterizados como existências conscientes, dos seres humanos não se pode dizer que são no mesmo sentido que as coisas, né? Isso vai ter a ver com o fato de que os seres humanos existem no tempo e que a existência humana tem o semblante de uma tarefa, mas eu não quero entrar nisso ainda, né? Mas não é como se a gente não percebesse que há uma diferença entre nós mesmos e os objetos que nos cercam, né? Os objetos que nos cercam em toda a paz beatífica, né? Já que deles a existência não exige absolutamente nada, enquanto nós somos confrontados com o sentido da existência todos os dias, né? Sendo obrigados a refazê-lo, recriá-lo, ou eventualmente experimentando a crise do sentido da existência em experiências como a da angústia. Sem querer antecipar certos temas, voltemos às três sentenças, né? O ser em si e o ser é o que é. Bornheim vai dizer que, sendo em si, o que significa que o ser é em si? Significa que o ser não pode ser dito nem ativo nem passivo. Essas são noções humanas relativas ao comportamento do homem, do ser humano. O em si também está além da afirmação e da negação. Afirmação e negação pressupõem relação à consciência. Nós estamos falando de uma versão existencializada, dramatizada, de um velho problema que passa pela filosofia moderna e que pode ser resumido pela seguinte questão. Né? Será que se uma árvore cai longe de qualquer testemunha humana, podemos dizer mesmo que caiu? Uma visão normal, na atitude natural, informada por aquilo, né, pelo tipo de informação que nos formou, vai dizer sim, evidentemente, objetos materiais mudam de lugar no espaço sem que elas não fazem isso para chamar a atenção das testemunhas humanas, né? Mas o ponto é que, considerada em si mesma, como observou ano passado, em junho, numa fala em homenagem a Ger Bornheim, o professor João Carlos Brum Torres, com Sartre a gente é levado a pensar no conjunto de entidades simplesmente dadas, né? Como um conjunto de entes justapostos que, no caso de um terremoto, nós não podemos dizer que sem testemunhas humanas o terremoto destrói qualquer coisa. Não houvessem seres humanos para atribuir destruição ao que foi construído ou que estava dado,
não faria sentido nenhum dizer que houve destruição, mas apenas redistribuição de massas. O conceito de destruição remete aos interesses humanos, né, de que as coisas estejam construídas ou pelo menos em pé. Então, não há relações entre os entes, eles mesmos, sem testemunhas humanas. Somos nós que organizamos as relações. Nós dizemos, a caneca está muito longe da minha mão. Este muito longe remete a uma medida e um valor atribuído por um ser humano a uma certa situação, uma configuração de entidades no mundo. Então, em si mesmo, né, o ser é em si porque não está fazendo nada. Não significa que ele está parado. Estar parado também seria atribuir ao ser algo que é do ser humano, dos existentes humanos, né? Uma característica ou uma capacidade, um traço que só pode entrar na realidade pelos seres humanos. Então, o ser não está dizendo nada, não está negando nada, não há ausências na natureza, exceto relativamente aos interesses humanos. Né? Se eu quero ir daqui para lá, mas há um abismo, eu posso dizer falta uma ponte, mas do ponto de vista dos entes simplesmente dados, não há nenhuma falta, não há afirmação, não há negação, porque o ser é em si. E o em si é absolutamente idêntico a si mesmo. Isso significa dizer que o ser em si é o que é. Né? Desse modo, diz Borheim, o princípio de identidade passa a ter um caráter regional e aplica-se de um modo absoluto ao em si, apenas ao em si. O outro reino, o humano, não é. Muito mais deve ser, buscar ser. Mais uma vez é difícil falar sobre isso sem antecipar alguns temas, mas o princípio da identidade, que diz que A igual a A, né, e que aplicado aos objetos vai significar que todo e qualquer objeto é absolutamente idêntico a si mesmo, ele vale para os objetos, para os entes, não para os seres humanos. Os seres humanos não são o que são, e são o que não são. A gente vai chegar lá, isso parece um tanto quanto assustador, né? Mas essa é uma das características dos seres humanos por existir no tempo. O ser humano sempre é aquilo que ainda não é, ou aquilo que já não é mais, né? E não é aquilo que está sendo, porque está lançado para certas possibilidades nas quais não mais será o que ainda é, e daí por diante. A gente vai chegar lá, o fato é que as coisas existem de outro modo, elas são o que são, na paz da identidade. Né? Insisto, né, um objeto não vai passar por uma crise existencial, a caneta não vai decidir se transformar num copo, numa caneca, ela não vai querer se transformar num outro tipo de entidade. Nada dessa natureza acontece com relação aos objetos que se nos dão na experiência. Nada parecido com isso. Eles são o que são. E eles descansam na paz de serem o que são. Por fim, ser permanece alheio às noções do possível e do necessário, né, vai dizer Borheim, não deriva de um possível e não se pode justificá-lo por nenhum tipo de necessidade. Né? Ele simplesmente é. A possibilidade pertence à estrutura humana, e a necessidade não passa de uma noção ideal, exterior ao existente, ao conjunto dos entes que existem. Dessa forma, o ser em si resolve-se como contingência radical. Né? E eu só selecionei essas três passagens de Borheim. Essa terceira, ela diz respeito a algumas posições da filosofia existencial de Sartre que se chocam frontalmente com visões religiosas de mundo, por exemplo. Uma das grandes modas durante o período medieval era tentar deduzir a necessidade da existência de Deus a partir da contingência da existência de entes que poderiam simplesmente não existir, né? Sejamos nós, as criaturas, ou os objetos, né? Certos entes naturais. Em Sartre, como a gente viu lá no começo, né? Existe qualquer coisa como uma experiência grotesca, que ele vai chamar de náusea, que é constatar diretamente a contingência de tudo que é. Nada precisava ser. Não é possível deduzir a existência necessária nem desse mundo, nem de um mundo que seja fundamento desse mundo. Não é possível dizer que o ser é possível, mas podia não ser. Ele é essa contingência radical, um absoluto de absurdo, né? Que simplesmente se dá para as testemunhas humanas que
são imbuídas dessa missão de construir sentido. Dizer que o ser é contingente, simplesmente é esse grande Big Bang do haver entes, né? Não o Big Bang da física, né, que precisa de conceitos como energia e matéria, mas o Big Bang de entes, simplesmente dados que são o que são e são em si. Né? Isso aponta para uma contingência radical. Né? Nada precisava ser. Essa é o sentido da terceira, muito econômica sentença de Sartre sobre o ser. E eu escolhi duas imagens que eu coloquei lá nos cards, né? Duas imagens. Uma eu gostava muito de usar em sala de aula e a outra eu passei a gostar quando ela se transformou em moda. A que eu gostava muito é a do Sol iluminando a face da Terra e jogando a outra nas sombras, né? O que significa isso? Esse ser em si, que é e é o que é, né? Esse tipo de ser que é o ser de tudo que não somos nós, seres humanos, ele permaneceria num silêncio e numa escuridão total, que nem de silêncio e escuridão poderiam ser chamados, já que não haveria testemunha humana para dizer, ó, o ser está em silêncio e na escuridão, né? Este ser, ele permaneceria nesse silêncio e escuridão total se não houvesse esse feixe de luz, que é a consciência humana, colocando os entes em relevo, diferenciando, criando relações entre os entes, percebendo que uma caneta não é um copo e daí por diante. É a consciência humana que ilumina a superfície, até então indistinta, dos entes, né? Todos os entes, seja uma caneta, um computador, uma árvore, eles são o que são e são em si. Até o momento que a consciência humana, sempre imbuída de motivos pessoais, singulares, elege um esquema, né? Herda, a gente é educado, a gente herda, a gente se apropria, a gente é instalado numa linguagem, a gente aprende a falar com as palavras dos outros, então a gente herda esquemas dentro dos quais os entes ganham sentido e identidade. Antes disso, eles são indistintos. Então, como um feixe de luz, a consciência humana coloca em relevo aquilo sobre o que ela incide, certo? E uma parte do ser permanece no escuro. A outra imagem é a imagem dos buracos negros, né? Aquela imagem de uma esfera rodeada por uma luz. É a imagem dos buracos negros, é um buraco negro. Ela ficou muito famosa depois do filme Interestelar, porque a imagem do Garganto, o buraco negro do filme, né? Ela foi muito bem feita, ela contou com uma assessoria especializada para produzir aquela imagem de forma mais parecida com o que seria um buraco negro caso fosse observado, e as recentes imagens dos buracos negros que foram feitas do filme para cá mostram que aquela imagem é muito boa, né? Ela realmente conseguiu prever como é que deve ser um buraco negro. Então, o que a gente tem? Tem uma esfera, né, cuja gravidade é tão intensa que nem a luz escapa, e tem um campo em torno dessa esfera, no qual a luz já consegue escapar e cria-se um halo, né, luminoso, que é o chamado horizonte de eventos. Ninguém sabe exatamente o que tem na esfera escura. Ninguém sabe exatamente o que tem no centro de um buraco negro. Sabe-se que no horizonte de eventos há uma distorção na experiência do tempo, né? Aí teria que saber teoria da relatividade para poder explicar isso. Mas é uma imagem muito boa do que poderia ser chamado, né? É uma ilustração muito boa, na minha opinião, da relação entre o ser em si, do qual se pode dizer que é em si e é o que é, esse ser que concerne a todos os objetos antes dos olhares humanos sobre eles, e o campo de fenômenos que se cria quando o olhar humano incide sobre o ser em si, indistinto, né? E seleciona, organiza objetos, colocando em relevo, criando distinções, né? Então eu tenho a sensação de que é uma imagem muito boa porque há o núcleo fechado do ser em si, que sim, testemunhas humanas seria esse campo indistinto de entidades absolutamente indiferentes, e há um campo fenomenal em torno desse núcleo bruto de identidade pura, no qual as coisas têm relevo, ainda pode haver experiência de alguma coisa, né? E daí por diante.
Eu disse que esse vídeo ia ficar mais curto, eu acho que ele ficou, na verdade, mais longo, né? Eu tive um pequeno probleminha técnico ali no meio, acho que alguém percebeu. E, de todo modo, é bastante abstrato, mas o ponto é o seguinte, como a gente vai ver, isso se torna muito importante no decorrer da filosofia sartreana, porque em todos os esquemas metafísicos tradicionais, há uma boa razão para que os seres humanos existam, né? Se você pegar uma filosofia como a de Schopenhauer, que foi publicada pouco mais de 100 anos antes da de Sartre, é por meio da consciência humana que o análogo schopenhaueriano do ser em si, sartreano, toma consciência de si mesmo, né? Era uma moda no século XIX pensar que o ser humano e a capacidade humana de ter consciência dos entes, das coisas, dos objetos, ela seria, por assim dizer, a razão de ser da própria existência do ser humano. Tudo se passaria como se a realidade tivesse produzido o ser humano para que, por meio do ser humano, tomasse consciência de si mesma, né? Tem um clima panteísta, né, no fundo, desse tipo de concepção, né? Parece que tudo, a totalidade dos entes, ela seria, de certa forma, pré-consciente, tentando ganhar consciência de si mesma. Em Sartre, definir o ser de tudo que é por meio dessas fórmulas minimalistas significa dizer que não há nenhuma maneira de oferecer uma boa resposta para as grandes questões de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Por que há seres humanos, por que os seres humanos têm esse tipo de experiência, que é a experiência, digamos assim, doente, não doente, adoecida, né, mas doente do objeto, da coisa, se oferecendo para a compreensão, né? Sobretudo se formos os únicos habitantes do universo, né, isso se torna ainda mais escandaloso, né, porque tudo indica, há uma grande razão para que tenhamos um sentimento de que há motivos para que exista a consciência humana e nela se dê experiência de tudo que há. A ontologia sartreana, a filosofia sartreana, ela é tão especial porque ela é um sonoro não sobre a possibilidade de oferecer respostas, né? De deduzir não só a existência humana, como a existência de todas as coisas, do que quer que seja de Deus, seja de alguma inteligência, não tem nada disso, não tem absolutamente nada disso, e não há meios de chegar a um patamar no qual fosse possível dizer por que há o ser e por que, sob a superfície do ser, emerge a consciência humana, iluminando o ser e colocando distinções em relevo na sua superfície. No próximo encontro, a gente fala sobre esse estranho modo de ser, que é o ser para si, o ser específico das consciências humanas. Então, até a próxima e muito obrigado pela paciência.